Oi, gente, eu sou a Vitória. Oi, eu sou a Bruna. E aí, a gente pode surtar? Olá, pessoalzinho desse Brasil ou de outros países que talvez estejam ouvindo a gente, porque... Que seria muito Bruna... bom. Não, mas você não viu nas métricas? Então, tem um pessoalzinho do Japão, eu não tô Exato. entendendo. O que será que eles Konnichiwa. entendem? Eu não sei falar as coisas. Sushi! Ai, Bruna, só você mesmo. Mas enfim, amiga, como você tá? Você tá bem? Tamo aí, né, na quarentena, 145, sei lá. Eu já não sei mais qual que é o dia. Eu já perdi as contas. Não Tô super cansada. Não sei. Olha, hoje a gente veio falar de um papo sério. Geralmente a gente Sim. sempre vem assim falando de uns temas um pouco mais descontraídos, mas hoje o negócio é sério. Não que o último também não tenha sido, né? Do machismo também foi sério, mas a gente fez umas piadinhas no meio, mas acho que hoje a gente não vai poder fazer, porque o assunto é delicado. O que inspirou a gente a falar sobre isso é que recentemente, não sei se todo mundo tá sabendo, mas o Kanye West, pra quem não conhece, é um rapper, enfim, deu um surto no cara aí. Na verdade, já há um tempo, né? Mas como ele tá agora se candidatando pra presidência, né? Agora os holofotes estão mais ainda em cima do cara. E na minha concepção, ele descobriram, não, falaram sobre o problema dele agora, né? Pelo menos antes eu nunca ouvi falar. Eu também, eu não sabia. Eu sabia que ele era meio polêmico, mas eu não sabia que tinha doença envolvida. Sim. E eu fiquei chocada como isso virou piada. Exato. As pessoas no Twitter em peso, falando um monte, tem que morrer mesmo. Gente, pelo amor de Deus. A gente tá falando de uma pessoa, de uma vida, de problemas. Exato. Assim, eu particularmente, eu não gosto do Kanye West. Também mas não, mas jamais ia desejar um negócio desse, porque doença é coisa séria, entendeu? Você não sabe qual vai ser o gatilho final da pessoa. Exato, exatamente. E ele foi diagnosticado, né, com bipolaridade. Sim. E é sério, não é tipo... bipolaridade, antes, eu encarava muito como de lua, sabe? Quando você fala, a pessoa de lua, tem dia que tá feliz, tem dia que tá triste. Mas depois que eu fui escutando casos de pessoas, eu vi que, tipo, cara, o negócio não é só isso. Não é mimimi, né? É simplesmente a pessoa ser de lua, sabe? É sério o negócio. E aí, pra gente também não falar besteira aqui, porque é um assunto sério, né? A gente trouxe a psicóloga Thalita. Oi, Thalita! Oi, Thalita! Olá! Seja muito bem-vinda! Ai, obrigada! É um prazer estar aqui e falar com vocês sobre esses assuntos tão delicados. Então, pois é. Então a gente tinha que trazer alguém que estuda sobre o caso para poder ajudar a gente aqui a não falar besteira, porque é um assunto bem sério. Mas antes, se apresenta aí, faz seu jabá pra galera, você tá atendendo online, como tá sendo? Sim, enfim, da quarentena, né, a gente não teve muita escolha. Então, eu já atendi online antes da quarentena, mas eram poucos pacientes. E como tá sendo? Agora, quando começou a quarentena, de verdade, assim, né, a restrita, com tudo proibido, todos os meus pacientes foram para online. Eu atendia crianças, as crianças eu precisei parar de atender, porque a criança a gente trabalha através do lúdico. Então a gente trabalha com brincadeiras, com brinquedos, então... Eu atendia crianças de 5 anos, então era muito complicado fazer. Eu imagino. E prender a criança na frente do computador, por mais que você pense em brincar com ela, fazer uma coisa lúdica, você não consegue prender tanto ela como ela tá no computador. Eu acho que não tem o mesmo impacto, né? Não dá. Fora que assim, você também perde muito a questão do sigilo da sessão. Porque vai ter que ter um adulto ali segurando o celular ou fazendo alguma coisa, né? O pai não pode participar. Não. Mesmo sendo criança, pequenininha, assim, só a criança fica comigo na sala. Então, as criancinhas, com pesar no coração, eu parei de atender, né? Mas não tinha outra escolha. E aí, todos os outros adolescentes e adultos, passou todo mundo para online. E assim, até que foi tudo muito bem, assim, os pacientes se adaptaram e deu tudo certo, né? Então, agora que eu tenho 2 pacientes que estavam com muito problema de sigilo, assim, não tinha muita liberdade dentro de casa, né? E aí elas pediram para retornar presencialmente. Aí voltou. Todos os cuidados possíveis e imagináveis, né? As coisas estão voltando, né, aos poucos mesmo. Sim, mas o seu arroba qual que é mesmo?
pro pessoal aí seguir. O meu Insta é @psicóloga Thalita Silva. Tudo juntinho. A gente vai deixar então também na descrição e a gente vai fazer o post também. Então, terá tudo bonitinho pro povo achar. E Thalita, você chegou a ver esse caso do Kanye West, essa questão dele, onde você não sabia? Então, quando a Bruna me convidou pra estar aqui com vocês, eu tinha visto muito por cima. Até fui conversando depois com ela sobre isso, tá? Pra saber mais, realmente, né? Me aprofundar mais. Sim. Mas eu tinha visto por cima mesmo. Então, o que você estava falando antes do pessoal do Twitter é uma coisa que pra mim tá sendo novidade. Sério? Não, o pessoal... Você tem Twitter? Não. Então tá explicado. É um mundo muito assim, doido. O Twitter é um lugar... É um mundo à parte, né? Sim, nossa, é um universo paralelo, e a Brunete fala isso. Sim. A gente usa bastante, e assim, lá é um lugar legal, mas também pode ser um lugar péssimo. Entendeu? A partir do momento que você é odiado, cara, é um inferno, assim, as pessoas se acham um direito. No Instagram também, mas acho que no Twitter é mais pesado, porque sobem hashtags, sabe? Sim. O negócio vira um bafafá tremendo. E eu fiquei chocada vendo os comentários, sabe? Foi uma coisa muito, assim, séria. Isso não se faz. Tanto é que teve até uma menina que tweetou uma coisa que é muito certa, né? Ela falou assim, o Kanye West tendo surto não é entretenimento. Sim. Ele está doente, precisa de cuidados, assim como não foi engraçado com a Britney Spears, né? Com o Fábio Assunção. Cara, eu não entendo o que é tão engraçado zoar o problema do Fábio Assunção. Até hoje eu não entendo. Não sei se vocês sabem, mas ele tem problema com drogas, se não me engano, em bebidas. Sim. E todo mundo chegava na sexta e falava, sextou, hein? E a foto do Fábio Assunção, e eu ficava tipo... Gente, sabe, o cara tá passando por problemas, dependente químico, e vocês estão fazendo meme disso. Nossa, isso deve ser muito complicado, não é? Pra pessoa que lê isso, que tá com problema e fica lendo esses comentários. Como isso pode agravar no tratamento da pessoa? Como, ao mesmo tempo que pode encorajar ela a sair, pode também regredir o tratamento dela. Eu também acho, né? É complicado isso. Eu tava vendo também um caso, não sei se vocês ficaram... Bom, acho que todo mundo ficou sabendo do caso do PC Siqueira, que foi acusado de pedofilia e tal. Eu sigo uma ex-namorada dele. E ela teve que se afastar das redes sociais, ela voltou esses dias, desde quando teve o bafafá todo dele, acho que já fez uns 2, 3 meses. Ela teve que se afastar um pouco das redes sociais, porque as pessoas estavam indo atacar ela, por causa dele. Tipo... Sim, olha que loucura, né? E ela é assim, ela é muito menininha, ela é pequenininha, ela tem um jeitinho mais infantil. Aí as pessoas estavam comentando assim pra ela. Nossa, tá explicado, né? Ele é pedófilo, gostava de você. Meu Deus! Que absurdo! Cara, pensa... E ela tem problemas também, se não me engano, ela tem ansiedade e depressão, ela teve vários problemas na vida dela, passou por cirurgia no coração, ela passou por um monte de coisa, assim. E até hoje ela tem que lidar com esses problemas e, tipo, ler isso, ela falou, gente, isso pra mim me machucou muito, eu tô tendo que me afastar, porque isso tá me fazendo muito mal. E ela ficou uns 3 meses longe, assim, ela tá voltando agora, e ela falou que fez bem pra ela, tá fazendo acompanhamento psicológico e tal, e ela falou que fez bem, porque a galera tava caindo em cima dela, fazendo esses comentários maldosos, eu achei um absurdo. Sim, pois é. Mas imagina só, pra nós, que não temos nenhum transtorno, nenhuma doença, nada que nos afete da mesma forma que elas, né? Ouvir coisas assim já é difícil. A gente já fica mal, a gente já fica triste, já é uma coisa que mexe mesmo, né? Então você imagina pra uma pessoa que de repente tem ansiedade ou tem depressão, ou tem os dois. Pessoas depressivas, elas têm uma tendência muito grande a ter ideações suicidas, né? Sim. Então, quando uma pessoa depressiva ou ansiosa ouve esse tipo de crítica, entra em contato com esse tipo de comentário, isso afeta elas diretamente porque elas já estão num estado de vazio e de sensação de inexistência, de sensação de impotência e de importância muito grande, dependendo do grau, claro, da depressão, da ansiedade, né? Então, imagina, você já tá lá, se sentindo, tipo, um nada no mundo. Não sabe por que você tá aqui, você só consegue sentir um vazio enorme dentro do seu peito. E aí vem uma pessoa pra falar pra você, tipo, que você já não presta pra nada, de repente. Ou falar
algo desse tipo, assim, nossa, então foi por isso que ele ficou com você? Mas ninguém vai se sentir bem com isso. Reduzir é delicado, né? Pedofilia é uma coisa muito, muito séria, né? Então, reduzir a um relacionamento a uma doença também, porque pedofilia também é uma doença, não é? Também. Sim. Então, tipo... vamos confirmar aqui, pera. né? A gente tá falando besteira, não. Pera. Eu vejo muito podcast de crime, gente. Fala que por favor. Mas é assim. Então, aí você reduz um relacionamento que eles viveram, sei lá, acho que eu sei de quem acho que você tá falando, foi quase mais de um ano, a um fetiche, não, a uma doença da outra pessoa, você reduz aquele relacionamento a um grande erro, e aí a pessoa começa a matutar aquilo e fala, mano, eu só era... Que merda que eu fiz, né? Eu era usada e eu aumentei o problema da outra pessoa. E aí a pessoa começa já a entrar numa paranoia que o erro é dela, porque a gente tem muito essa culpa, né? De a gente se culpar principalmente em questão de relacionamento. E aí a gente começa a se culpar, fala, não, a gente que foi errado, a gente que fez isso, a gente que aumentou, e a gente que... eu não queria usar a palavra fomentou, mas que intensificou o problema do outro. E aí a pessoa vê isso de pessoas que ela não conhece, que muitas vezes não tem uma porra de um nome, que não tem uma fotinho pra falar que existe ou não aquele ser humano, normalmente é de desenho. Sim, é sempre os fakes, né? Acha o direito de criticar. Eu vou criticar aleatoriamente uma pessoa. Mano, cria consciência, pelo amor de Deus. A gente falou sobre isso um pouco, né, lá no episódio de exposição, que a gente não tem noção, né, do peso que as palavras têm. Às vezes as palavras, elas machucam muito mais do que um tapa na sua cara, né? As pessoas são muito cruéis na internet e se sentem blindadas porque, eu tô na frente de um computador, ou tô atrás de uma tela de um celular, né? Mas isso, hoje em dia, já é considerado crime, né? Esse bullying feito cyberbullying, né? Na internet, mas isso não impede de afetar a cabeça da pessoa, né? Não impede mesmo. E, assim, quando a pessoa já tem... algum transtorno, alguma doença, assim, ela tá sensibilizada e ela não consegue fazer essa diferenciação que a Bruna falou, tipo, a pessoa que tá falando isso, ela não me conhece. Então, ela não tem embasamento pra falar o que ela está falando. E aí, com esse raciocínio, conseguir diferenciar isso e ficar tranquilo em relação àquilo que tá vendo. Porque pra você conseguir fazer isso, você precisa estar com um ego muito bem estruturado, muito bem flexível também. E é o que não acontece quando alguém tem algum tipo de transtorno, algum transtorno, E você podia falar rapidinho, assim, eu sei que é uma coisa complexa, mas o que seria uma pessoa bipolar? Você tem como explicar pra gente entender? Porque pra mim, assim, eu entendo que é uma pessoa que às vezes, não sei, é muito rasa a minha noção disso, mas é uma pessoa que que passa várias coisas na cabeça dela. Então tem dia que ela tá de boas, tem dia que ela não tá, e muda muito. Tem uma alteração de humor, né? Muito. Também. É o que eu sei. Assim, sim, também não sei quase nada. Exato. Então melhor a gente deixar a especialista falar. Olha, para sintomas específicos, um psiquiatra pode falar muito mais do que eu. Mas entendi. Vocês estão certas, assim. A bipolaridade, ela... como você disse no começo, não tem nada relacionado a quando a gente tá de lua, assim, né? Daqui a pouco eu tô brigando com você, daqui a pouco eu não tô. Né? Porque somos seres humanos, né, gente? Tem hora que a gente tá feliz, tem hora que a gente tá triste, mas não quer dizer que necessariamente você seja bipolar, né? Eu acho que depende do nível, seria uma coisa assim. Sim, exatamente. Então, normalmente, essas coisas que a gente chama de lua são coisas que acontecem pontuais. Não tem uma frequência, não acontece todos os dias, por exemplo, né? A bipolaridade, ela tá, assim, relacionada com o humor. Então, quem tem transtorno de bipolaridade, ele tem mudanças de humor durante o dia. Então, são mudanças... são várias mudanças. Então, existe essa coisa de hora tá com raiva, hora não tá sentindo nada, hora tá feliz, hora... né? Tem essas mudanças durante o dia, especificamente. E também tem uma questão que é um pouco mais macro, que a gente fala da depressão e da mania. Pessoas bipolares, elas oscilam muito entre depressão e mania. O que seria essa mania? Seria o oposto da depressão. Então, é uma pessoa que fica com muita energia,
ela não consegue, assim como na depressão, raciocinar sobre o que está fazendo, então muitas vezes se coloca em perigo. Sim. Então vai, sei lá, atravessar a rua e não prestar atenção. Meu Deus. Começa a ter relações sexuais com várias pessoas sem nenhum tipo de proteção. Uhum. Então começa a ter comportamentos que não são saudáveis, assim como na depressão, né? Então, resumindo, né, basicamente, a bipolaridade seria isso, né? Entendi. E como tem essas variações de humor muito fortes entre depressão e mania e durante o dia, isso afeta muito também os pensamentos. Então, às vezes a pessoa fica muito confusa, imagina coisas que, de repente, não são o que estão na realidade de fato, mas aquilo para ela faz sentido. Tipo, ela criasse uma história na cabeça dela e ela acredita que aquilo é real, por mais que não seja. Entendi. Nossa, que coisa, então, né? Eu vi o relato de uma menina também aqui no dia que aconteceu toda essa bagunça com o Kanye West, e uma menina falou assim, ela tweetou, achei até interessante a sequência de tweets que ela fez, ela falou assim, o Kanye é bipolar? Se for, olha, vocês realmente não têm uma ideia do que é conviver com uma pessoa bipolar. É muito fácil falar, ele não trata porque não quer, ou rir. A cabeça da pessoa bipolar é muito cheia de meandros. O meu pai parou o tratamento quando se sentia bem. A pessoa controlada, porém, ainda bipolar, acha que não precisa mais do remédio, que tá no auge. Acabou com ele em casa, meu pai tava em casa, trancado no quarto, falando que ia ser processado, porque tinha feito sei lá o que no trabalho. A gente tentando levar ele no médico e ele ficava gritando, falando, vocês não sabem da verdade. Vocês falam muita... A menina tava revoltada, ela falou assim, vocês falam muita merda sobre transtornos mentais, muita merda. Porque não conviveram com alguém assim. E isso realmente foi um fato que aconteceu, ele parece que ele não quer se tratar, ele não quer tomar remédio, porque ele disse que afeta a criatividade dele. Então, muita gente falou assim, é óbvio que você tá na merda, você não quer se tratar, então você que lute, entendeu? Mas não é bem assim, né? É que assim, o medicamento, tanto para depressão, quanto para ansiedade, bipolaridade, todos esses transtornos de humor, até transtornos de personalidade, eles têm Como é o nome do que a gente toma e sente quando toma? Esqueci, gente. Efeitos colaterais. Efeitos colaterais. Eles têm efeitos colaterais muito fortes, realmente. Dependendo da medicação que você toma, pode sim afetar a criatividade dele. Porque, de repente, ele, no começo do tratamento, principalmente, ele pode se sentir muito, muito lento no raciocínio, até no andar, assim, no falar. São medicamentos que e aí, acho que mexem muito. E acho que provavelmente muita gente começa o tratamento e às vezes acaba desistindo também. Pode acontecer, sim, né? Sim, muito, isso acontece muito Nossa, mesmo. Cara, é complicado, né? São várias fases, a gente sempre fala, você tá com problema, vai se tratar, mas não é só isso. É todo um percurso até você chegar pra ir buscar ajuda, né? É muito complexo, não é simplesmente você ir lá, sair da sua casa e ir, entendeu? É algo... tipo, feliz e belo, né? Sai cantando pela rua, depois buscar ajuda, porque não estou bem. Não é algo tão simples assim, nem engraçado. Eu antes, assim, por um tempo achei que fosse, eu tinha esse pensamento, assim, se você está com problema, então se tratar, é simples assim, busca um médico. Mas é algo muito complexo, né? Por isso que é muito importante a gente ver relatos de pessoas que já passaram por isso, porque a gente que não passou, a gente não consegue entender, não tem como. É difícil imaginar mesmo. Sim. E é o que eu tava falando com a Thalita uns dias atrás. Eu tava falando assim, eu sei que eu tenho que ir no psicólogo, eu sei que eu tenho que fazer, tipo, passar bonitinho, conversar. Só que a gente tem uma trava que vem, tipo, bem antes da gente, que é, quem vai ao psicólogo é porque é louco. Sim. Tipo, você nunca vai no psicólogo só porque você quer, tipo, tirar aquele peso que você tá sentindo. É só porque você tem problema. E as coisas não são só assim. Gente, quem vai no psicólogo por autoconhecimento tá retardado pela sociedade. Sim. E é verdade. É mesmo. Acontece. E aí é engraçado também, às vezes você fala, eu vou no psicólogo. A pessoa já fala, o que você tem? Você tá fazendo alguma dificuldade? Alguma coisa? Você quer conversar? É assim mesmo. Quero, paga ali. Paga minha psicóloga rapidinho. Rapidinho mesmo. Cara, é muito cruel, né? As pessoas têm muito preconceito com isso ainda, né? É muito triste. Ainda. Tem mudado bastante graças à classe em si, né? Que vem conversando cada vez mais sobre isso, vem disseminando cada vez mais
o que é a psicologia e tudo mais, mas ainda tem. Eu lembro que na época da escola não se falava nada sobre isso. Nada, na minha escola principalmente. Eu tive um caso muito triste, assim, que aconteceu. Eu tinha um amigo, eu tava na 5ª série, ele tava na 6ª. E assim, a pessoa que você vê no dia, tranquila, ele era até que popular, todo mundo conhecia ele e tal. E eu tinha uma amizade com ele e tal, tava sempre feliz, sempre fazendo piada, sempre rindo, não sei o que lá. E aí, teve um dia que eu tava indo embora, e aí eu falei, nossa, não vai me dar tchau? Ele tava bem avoado, assim, né? Ele, tchau. E foi, assim. No dia seguinte, eu cheguei na escola e a minha amiga tava aos prantos. Eu falei, o que aconteceu, pelo amor de Deus? E aí ela falava o nome da pessoa. Eu falei, tá, mas o que aconteceu com ele? O que aconteceu? Ele foi encontrado morto. Ele acabou cometendo suicídio. E assim, cara, ele era uma criança. Ele tinha 12 anos. Sim. E eu tinha 11 na época. E pra mim foi tão difícil entender como, por quê? Ele era um menino tão feliz, tão contente, tão amado por todo mundo, gostava dele. Nossa, eu demorei muito pra entender de fato o que tinha acontecido, sabe? Por que ele fez aquilo. Uhum. Aí sempre fala aquilo, né? Mas você tem uma vida perfeita, você estuda numa escola particular, você tem saúde, vem sempre essas, né? Esses argumentos. Tem família, tem amigos. Exato. Isso pra mim foi um enigma por muito tempo, até que eu vi casos de outras pessoas e tal, como por exemplo o vocalista do Linkin Park, eu vi uma foto dele, tipo, momentos antes dele cometer suicídio, e ele tava de boa, rindo, sabe? E aí é muito difícil mesmo, assim, pra mim foi, hoje eu entendo um pouco mais, assim, né, vendo o relato das pessoas, mas eu lembro como foi muito difícil pra eu entender, principalmente sendo tão nova, tendo 11 anos, o que eu sabia da vida, cara? Nada, até hoje eu não sei direito, imagina naquela época, sabe? E eu lembro de não ter uma conversa sobre isso. Hoje eu vejo e acho muito errado. Deveria ter tido uma conversa. Principalmente porque todo mundo sabia o que tinha acontecido com ele. E não teve, em momento nenhum, a escola finge demência e vida que segue. Que pena, né? Ele faleceu, mas é isso, acontece, né? Todo mundo morre. Beijo, vamos seguir a vida. E é aquela coisa, né? Todo mundo cria um estereotipo quando a pessoa é depressiva. Que é aquela pessoa que fica dentro de casa, que não sai, que não consegue fazer as coisas. E nem sempre é assim, né? Acho que a Thalita pode falar melhor. Tem um estereótipo, casos, né, de depressiva. A pessoa depressiva, ela tá o dia inteiro chorando em casa. Não é bem assim, né? Não, definitivamente não. Uhum. Porque existem graus, né? Assim, existem graus de depressão, existem graus de ansiedade, inclusive existem graus de bipolaridade. Então, tem pessoas que estão depressivas, mas elas estão tendo a sua vida ativa. Só que a depressão, ela aparece mais como algo interno mesmo. Muitas vezes as pessoas que estão depressivas, elas não conseguem falar sobre isso. Por medo, por vergonha, por medo de rejeição, por medo de crítica, por, né? Muitas questões, inclusive sociais, né? Que impedem essa pessoa de colocar, de falar sobre isso. Sim. Então, são esses casos que a gente tá convivendo com a pessoa, tá tudo bem, ela conversa com você, te dá bom dia, brinca e tudo mais. Só que no fundo, internamente, dentro dela, ela não está bem. Você não sabe, né, o que passa na cabeça do outro. Exatamente. E isso tá muito relacionado também ao porquê que muitas pessoas que têm tudo, como, né, dizem as pessoas, que têm tudo e ainda assim são depressivas. Porque a depressão e a ansiedade, que são, acho que os dois mais falados ultimamente e que tem acontecido mais, assim, né? Eles não têm relação com o que você tem. Eles têm relação com o que você sente. Sim. Entendi. Então Nossa, a que pessoa profundo, pode ter... Já foi. Mas assim, Thalita, como você... Exemplo, você tem uma pessoa próxima de você que você consegue identificar alguns traços que a pessoa está começando a desenvolver a depressão. O que você aconselha a nós que estamos próximo da pessoa a fazer? Porque assim, a gente não pode forçar a pessoa a fazer tratamento. A gente não pode pegar na mãozinha dela e falar assim, vamos lá no psicólogo. Eu acho desagradável. Inclusive com Kanye aconteceu isso. A gente nunca sei se é Kanye ou é Kanye, mas enfim, cada hora eu vou falar de um jeito, uma hora eu acerto. É Kanye West. É Kanye? Kanye West, tá bom, não sou bilíngue. Eu vi que a Kim Kardashian, né, que é a mulher dele, tentou fazer ele se internar
a força, né? E isso deu o maior Compulsória, bafafá, que foi a sequência de tweets que ele fez por conta disso, assim. Isso pode ser perigoso também, acho que a pessoa pode ficar mais revoltada ainda, né? Com esse tratamento à força, não? Foi mais ou menos o que aconteceu com o Kurt Cobain também, né? Porque, querendo ou não, ele foi meio que forçado a ficar internado por dependência química. Porque ele tinha acabado de ganhar a filha dele, e aí todo mundo queria que ele limpo, e aí ele fugiu. Ele simplesmente falou assim, não quero mais, foda-se, e fugiu. E aí ficou desaparecido 3 ou 4 dias. Então, eu queria saber, tipo, como fazer pra não ser essa pessoa invasiva também. Porque a gente também tem que ter responsabilidade sobre isso. Verdade. Sim, porque assim, a pessoa, isso pra qualquer coisa, tá? Até pra quem não tem nenhum tipo de transtorno, as pessoas só mudam quando elas querem. Isso é um fato. Então, não adianta ninguém querer internar compulsoriamente alguém por conta de X transtorno que não vai ter uma mudança efetiva, porque a pessoa não vai querer. A não ser que depois que ela está lá, ela queira. Mas não foi por conta Mas até chegar nesse estágio, do tratamento né? compulsório. E até a pessoa chegar no estágio que ela entende que ela tá ali pro um bem dela, ela passa por várias crises, né? Sim, com certeza. Não, e é verdade. A gente tá falando do caso dos famosos, porque eu acho que a situação deles é ainda um pouco pior, porque tá sendo exposto o tempo todo, sabe? O que tem de foto de, por exemplo, a Britney Spears sendo levada pra reabilitação, sabe? A Demi Lovato saindo da clínica também. Então eu acho que isso deve ser pior ainda, porque você se vê naquela situação, né? Quando você é uma pessoa anônima, até que você não se vê, mas quando você é muito famoso, você não vê... tem fotos, né? Exato, essa foto tá em tudo que é portal de internet, gente falando um monte de coisa, e fazendo mil teorias, e às vezes falando coisas que não é verdade, né? E aí vem o paparazzi e quer tirar foto sua na pior situação. Aí acontece o surto de a pessoa pegar um guarda-chuva e querer bater no cara. E aí fala como ela é errada. Ai, cara, eu queria muito fazer um apelo pra ninguém mais fazer a piada de estou me sentindo como a Britney em 2007. Não, você não tá. Você não sabe o que a menina passou em 2007, sabe? Não é uma coisa simplesmente, ela ficou louca, foi lá e raspou a cabeça e tacou o guarda-chuva no carro do fotógrafo. Não foi simplesmente isso, tá? Essa menina, ela tem a vida exposta desde quando ela era criança, sabe? Ela passou por várias coisas. Ela teve um relacionamento muito complicado com o Justin Timberlake. Quando eles terminaram, disseram que é por causa de traição. Até hoje não sabe se isso é verdade. E aí, como sempre, a mulher é a vagabunda. E aí ele ficou como coitadinho, né? Tadinho do Justin Timberlake. Sempre, nossa, ele foi traído. Poxa, olha só, a Britney Spears também. Britney Spears ele não fez vale um nada. clipe, né? Ele fez um clipe provando que ele foi traído. Cara, isso foi... Nossa, ele jogou muito baixo. É horrível. Ele fez, na verdade, joga baixo. O álbum dele de estreia, né, que ele tinha acabado de sair do NSYNC, que era a boy band que ele participava, foi o primeiro trabalho solo dele, foi completamente em torno desse fim de namoro. Se eu fosse a Britney, eu pedia logo o ROI das músicas, tudo. Pois é, é verdade. Não, mas é meninas, que... enquanto vocês... Eu acho que enquanto vocês estão falando, eu tô aqui com meu botão de psicóloga ligado, e aí eu tô pensando aqui, como que vocês acham que vocês se sentiriam estando no lugar dessas pessoas, desses artistas, tentando se colocar nesse lugar de doença, né, de transtorno, baseado no que vocês sabem? Como que vocês se sentiriam pegando uma foto dessas e olhando? Qual sentimento vocês acham que vocês teriam com vocês mesmas? A foto, tipo, expondo você numa situação horrível, caótica, é isso que você disse, né? Ou essa que você falou que ela estava indo sendo internada, né? Pro centro de reabilitação. Cara, acho que deve ser o pior sentimento do universo. Não é porque só você vergonha, se vê, né? Você tá sentindo aquilo, e aí você vê você sentindo aquilo. Deve ser muito torturante, cara. Muito torturante. Vergonha misturado com fraqueza, com se sentindo estúpida por estar fazendo aquilo. Muito frágil também, né? Sim. Imagina o tanto de sentimento e de pensamento que rola na cabeça da pessoa nesse momento. Tipo... Eu acho que é um turbilhão de pensamento. Provavelmente eu sentiria muita coisa ao mesmo tempo. Não sentiria apenas, tipo, estou triste. Não é algo muito além. Seria um mix, assim. Tanto é que, depois de toda essa bagunça que teve da Britney, ela fez uma apresentação no VMA,
que foi mega criticada, porque ela tava Sim. acima do peso, porque ela acabou, acho que ela brigou com o cabeleireiro antes de entrar no palco, e o aplique dela tava todo cagado, ela tava completamente desconfortável naquela situação, e aí tem um documentário dela que, cara, é muito triste, assim, ver ela falando, falaram assim, estão passando nossa performance na TV agora, na MTV. Aí ela, tipo, sabe, ela fica tipo, ai, caramba, eles estão passando aquilo. E eu não sei se você viu o comentário da pessoa que apresentou ela no show. Eu não sei quem é, a famosa, enfim. Ela falou assim, é a mãe, eu não sei exatamente a frase, mas deu a entender, tipo, a mãe dos erros mais bonitinhos que tem. Mais fofinho. É verdade. Nossa, é verdade, quem apresentou ela falou isso. Horrível. Então, a situação fica pior ainda, porque nessa época ela já tinha filhos, né? Então, tipo, 2. ela é exposta e os filhos também. Então, eu acho que a culpa é bem maior, porque, sabe, as crianças não têm culpa do que estão acontecendo, não entendem o que está acontecendo, elas estão sendo megamente expostas. É muito triste, assim, o que aconteceu com a Britney e ainda continua acontecendo. É muito triste, muito mesmo, assim. Eu acho que vocês foram pelo caminho certo, assim, porque o que eu imagino que realmente a pessoa, né, sente culpa, é vergonha, essa sensação de, meu Deus, por que eu tô fazendo isso comigo, né? De se culpabilizar. No caso da Britney, como a mãe já começa a se sentir uma péssima mãe, porque os filhos acabam sendo atingidos junto com ela. Exatamente. Ela sempre foi também taxada como uma péssima mãe, né? Porque ela perdeu a guarda. O pai das crianças é um escrotíssimo, sabe? Tipo, pediu a guarda das crianças, falando que ela não era capaz, entendeu? De cuidar das crianças, porque realmente já tava passando por problemas na época. E assim, uma pequena observação. Ele, pra provar que ela não tinha sanidade pra cuidar da criança, ele pegava as capas de revista de paparazzi e levava pra audiência. Cara, é muito cruel, né? Tipo, é uma situação de merda, porque você tá passando por um divórcio, e aí a guarda dos seus filhos tá em jogo, e aí você tá sendo exposta daquela forma, e aí você não pode sair, porque vai ter 1 milhão de paparazzis em cima de você, tirando um monte de foto pra pegar aquele momento, aquele pior momento. Porque o fotógrafo paparazzi, ele não quer pegar você bonita. Nunca. Ele não quer pegar você pleníssima, ele quer pegar você destruída, porque é o que vende. Sabe? Então, assim, tem muita revista, muito jornal, muito portal de internet que hoje tá milionário graças aos transtornos da Britney. Isso é muito... é muito triste. É triste ver o mercado assim, né? Porque o mercado de fofoca é sempre em cima de alguém mal. Nunca é em cima de alguém bem. É sempre diminuindo, inferiorizando. É muito complicado esse mercado, mano. Tem que acabar também. É outro mercado, tem que acabar. Sim. Não, é muito complicado, gente. O Michael Jackson também foi algo parecido, né? Tanto é que teve aquele caso que ele balançou o filho, acho que era o filho ou a filha, né, na janela. Eu lembro que na época eu era criança. E eu vendo aquilo, eu fiquei tipo, gente, ele é louco? Ele ia jogar criança? E, tipo, e os jornais davam a entender que ele iria jogar a criança. Eu fiquei muito preocupada, eu fiquei com muito medo do Michael Jackson depois desse dia, sabe? E aí, esses dias eu vi no comentário e eu vi que, na verdade, o pessoal tá mexendo tanto a merda do saco dele pra ele mostrar a tal da criança, que ele falou, meu Deus, é a criança que vocês querem ver, gente? Então olha aqui, olha a criança, então, tá toma. aqui. Sabe? Não enche mais meu saco. Pronto, acabou. Gente, você vê o nível que a pessoa chegou, né? Tipo, de balançar a criança numa varanda pro pessoal parar de encher o saco. Deve ser tenebroso, cara. Deve ser péssimo, assim. Péssimo. É real o preço da fama, sabe? Você tá... Nossa, muito triste. Eu achei... deixa eu só voltar um pouquinho mesmo e responder o que a Bruna perguntou pra mim, né? Antes da depressão. O que a gente pode fazer quando identifica? Na verdade, conversar. Conversar é sempre o melhor caminho pra vida, né? Mas assim, se mostrar disponível pra pessoa e realmente se interessar pelo que ela tá sentindo, pelo que ela quer falar. Quando a pessoa depressiva, ela sente que pode falar e que ela não vai ser julgada, ela vai falar. Porque no fundo, todo mundo quer um acolhimento. Todo mundo quer uma atenção. Então, se ela sentir em você que pode ter essa confiança, ela vai falar. E aí, a partir daí, orientando e conversando. E muitas vezes perguntar pra ela o que ela quer que você faça. Porque só ela vai saber o que pode ajudá-la. E se ela não souber, assim, estiver meio perdida,
for uma pessoa que você conhece, você pode sim dar sugestões e opiniões, mas levar sempre em consideração aquilo que ela quer. Respeitar, acima de tudo, o que a outra pessoa está sentindo, o que ela está pensando, os desejos dela. Mas apesar dela estar depressiva, ela ainda é um sujeito pensante. Sim. Muito até, né? Até demais, que deve passar um monte de coisa na cabeça. Sim. E muitas vezes nada, né? Dependendo do grau. Entendi. Então, é basicamente isso, assim, né? Porque, como eu disse antes, vai depender muito da pessoa para buscar tratamento e tudo mais. Claro que uma pessoa depressiva sozinha é muito difícil que ela vá fazer isso. Então, ter esse apoio, ter esse lugar onde ela possa, de forma sincera, buscar esse apoio, a partir daí ela encontra uma força, vamos dizer assim, né? Para conseguir buscar o tratamento. Porque ela vai ter que vencer vergonha, ela vai ter que vencer crítica, ela vai ter que vencer muitas coisas até conseguir chegar de fato a falar assim, não, eu realmente preciso, eu não estou bem, então eu preciso ir. Até chegar nesse ponto de falar, não, eu vou buscar psiquiatra, eu vou buscar psicólogo, você passa por muitas barreiras. Eu imagino. Nossa, é por isso que quando a Bruna fala assim, eu sei que eu preciso e eu não vou, é por isso. Ela tem consciência de que ela quer, de que ela precisa, só que ela precisa vencer as barreiras que ela tem. Barreiras de preconceito, barreiras de pensamentos que ela tem com ela mesma, que de repente veio da família, enfim. Tô aqui, né, chutando. Mas pra todo mundo é assim. É verdade. Então, pra uma pessoa que tem um transtorno, também aí acaba sendo pior, porque ela já se sente sem energia quando a gente pensa em depressão. E ela se sente, às vezes, um fardo também, né, na vida da outra pessoa. Sim. Deve se sentir, pelo menos, eu imagino, né? Sim, isso é uma fala comum dos pacientes. Que eles se sentem um fardo, que eles não parece querem atrapalhar a vida do outro. Exatamente. Acho que parece que você tá empurrando outra pessoa junto com você, né? Deve ser um sentimento muito, nossa, muito péssimo de sentir. É um sentimento de certo incômodo, porque, principalmente se o grau de depressão tá muito alto, e a pessoa acaba tendo pensamento suicida, ideação suicida, ou já cometeu suicídio, já tentou, né, cometer suicídio alguma vez, a tendência é que os familiares e amigos se preocupem muito mais. Então, eles podem escolher deixar de sair para ficar com a pessoa em casa, para não deixar a pessoa sozinha, com medo de que aconteça alguma coisa. Sim. Então, esses pequenos atos, assim, a pessoa que está depressiva, ela começa a se sentir um incômodo por conta disso, né? E aí, dentro da terapia, a gente trabalha muito que, na verdade, é uma escolha do outro. O outro tá fazendo aquilo por ela, né, por quem está depressivo. E que, na verdade, ela, por si, não tem responsabilidade sobre isso. Quem escolhe o que vai fazer é o outro. Sim. Verdade. Mas tem. Esse sentimento de culpa é uma coisa que é bem recorrente mesmo. Eu imagino. Ai, gente, que difícil, né? E eu tenho uma dúvida, assim, uma curiosidade minha. Já veio muitos pais chegarem pra você e falarem, ai, meu filho tá achando que é gay, dá um jeito. Já aconteceu? Não claramente, assim, né? Eu exagerei, porque mas hoje assim, em dia, né? Sim. Hoje em dia tem aquela certa vergonhinha, assim, né? De falar sobre isso. Graças a Deus. Porque aconteceu com meu amigo, assim, quando ele se assumiu com 14, acho que 14 para 15. E eu lembro dele me contar, ele falou, eu contei pro meu pai, ele já marcou a consulta amanhã com a psicóloga, quer me levar na psicóloga porque ele fala que eu tô doido. E levou, aí acho que ele fez umas não sei quantas consultas, e aí a médica falou, não é nada, não é um problema, sabe? E ele gosta de homem, fazer o quê, sabe? Né? E eu vejo que esse é um discurso muito recorrente, assim, quando o filho ou a filha, né, fala, eu sou gay, não vai psicólogo, que é coisa da tua cabeça, sabe? Imagino que deve chegar isso pra você, né? Tem casos que o paciente, né, o filho, a filha nem se assumiu, mas os pais já estão começando a perceber, e aí já fica já vem aquelas perguntinhas assim, ela fala sobre
quando é menina, ela fala sobre namoradinho, ou quando é ele fala sobre namoradinho. Ai, meu Deus. Ai, mas gente. ela fala sobre, ou ele, né? Ele ou ela fala sobre a forma que se veste. Ai, eu queria que fosse queria que fosse mais feminina. Ai, queria que fosse mais masculina. Cara, eu já escutei muito isso de mães, de amigas, assim. Tinha uma amiga minha que ela zero era vaidosa, assim. E eu era muito. E aí essa mãe dessa menina ficava comparando eu e ela pra minha mãe. Falava, ai, nossa, a Vitória se veste tão assim, delicadinho. Queria tanto que a fulana também se arrumasse assim. Mas olha só como ela se veste. Ai, ela podia ser mais menininha, porque ela é assim. Ai, gente. Como fosse um erro, né? Exatamente. Nossa, imagino como... Ai, meu Deus, né? Família é um caso, acho que a gente precisa fazer um episódio um dia sobre família. Só sobre família. É bem extenso. Bom, vai dar umas 3 horas de podcast. Pois é. Bom, eu tirei uma dúvida minha aqui, uma curiosidade com você, e o pessoal lá no nosso Instagram, pra quem não segue, @podesurtar, mandaram algumas perguntas pra você. Bru, você tem alguma pra fazer antes de eu falar do pessoal? Eu ia fazer um comentário que eu fiz uma cagada esses dias. Diga. Que assim, vamos lá. Desde que começou a quarentena, eu vou dar uma desabafada agora, tá? Vamos lá, vai. Aproveita, a sessão hoje é grátis. Deita no divã e vai. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos só manter aqui a dignidade que eu não tenho. Desde que entrou a quarentena, eu fiquei meio sem vontade de falar com as pessoas. Eu queria me ausentar de falar o máximo que eu puder. Eu não me ausentei do pessoal da faculdade porque a gente tava trabalhando junto, o pessoal do trabalho... porque tinha que falar, fazer o quê? Não é porque fazer o quê. Foi, tipo, a única pessoas que eu realmente tava querendo me comunicar. It. E aí, algumas pessoas eu não tava conseguindo lidar de falar com elas. Eu não conseguia olhar... Rafael. Eu olhava... Nosso diretor também, meu... É complicado esse menino. Não, eu olhava as mensagens das pessoas e eu falava assim... Depois eu respondo, e eu nunca fui assim. Eu sempre fui aquela pessoa que respondia na hora. Uhum. E aí eu me ausentei de uma amizade em específica, e essa pessoa tava passando por alguns problemas psicológicos também. Só que eu não conseguia ajudar. Tipo, eu sabia se eu fosse tentar ajudar, é até uma coisa que eu tava conversando com a Thalita antes, eu absorvo muitos problemas dos outros. Eu não sei, tipo, é o problema dela. Eu tenho isso também. Eu me coloco muito no lugar da pessoa. Eu faço isso também. E aí, acabou que eu me ausentei. E recentemente eu queria tentar me aproximar. Só que a maneira foi muito agressiva que eu fiz. Tipo, foi uma coisa desnecessária. Só que sabe quando você fala assim, é a última coisa que eu tenho que tentar? Que depois eu não vou mais saber o que fazer? E aí eu não sei nem o que eu vou fazer depois disso. Porque eu sei que a cagada já tá feita. A pessoa ficou puta comigo e falou que, tipo, não queria que fosse daquele jeito. Eu pedi desculpa, obviamente. E aí ela falou que queria se afastar, não sei o que. Eu falei, vou respeitar, estou aqui, porém eu também não estava bem. E não tem como eu estar mal e tentar te ajudar. Eu precisava estar bem pra te ajudar também. E é uma culpa que a gente acaba carregando quando a gente não tá bem, que a gente também não consegue ajudar quem não tá. E a gente sabe que o problema dos outros pode ser um pouco mais, um pouco menos que a gente, que os nossos, no caso. Só que mesmo assim a gente não consegue, tipo, desvencilhar dos nossos e entrar no delas, depois desvencilhar dos deles e entrar no nosso, tipo... não tem uma chavinha, né? Agora eu vou só escutar o problema da pessoa e esquecer os meus. Não, né? É tudo sempre misturado, né? A não ser que vocês fossem psicólogas, aí... Aí, Bruna. É isso então, aí, cara. Eu errei na profissão, gente. Essa é a questão. Não, vamos fazer a transferência agora. Deus, não dá. 5 aninhos, gente. Não, porque eu primeiro preciso cuidar de mim, e depois eu viro psicólogo. Deixa eu... Pra cuidar dos outros. Não dá. Agora não tá dando. E aí eu só queria, tipo, que como psicólogo, falar assim, quando você não está bem, quando você se entende e não tá bem, e aí você vê pessoas que também não estão bem, como falar de uma forma, tipo, eu estou cagada, daqui a pouco a gente conversa? Porque a gente também tem que ter a nossa noção, o nosso respeito. Uhum. Com certeza. Eu acho que a primeira coisa que todo mundo tem que ter é respeito por si, respeito por aquilo que tá sentindo, respeito pelo seu momento. É porque a gente, né, tem muita mania de falar assim, nossa, eu também, né, olha como eu sou, nossa, muito dramática. Eu às vezes faço isso também. Mas a gente tem que respeitar que a gente tem dia que a gente não tá bem e a gente tem que entender os nossos problemas, que os nossos problemas são os nossos problemas e a gente tem que respeitar eles, né? E às vezes a gente tem um preconceito com a gente mesmo. Eu posso falar por mim. Eu vou por aqui, vou me expor como paciente. Aqui é a grande exposição esse podcast. Esse é o momento da exposição. Pode surtar o momento da exposição. Eu sempre fui como pessoa
exatamente como vocês estão falando, de abraçar o problema das outras pessoas, de abraçar as outras pessoas de um modo geral. Então eu sempre senti uma culpa muito grande por deixar os problemas das outras pessoas de lado para cuidar dos meus, para cuidar de mim. Né? Então, eu fui, depois assim, de pelo menos uns 2 anos de terapia, eu fui conseguindo lidar melhor com isso. Por quê? Porque quando a gente começa a perceber justamente isso, se eu não estou bem, se eu não consigo me respeitar, eu também não vou conseguir respeitar e cuidar da outra pessoa, porque eu não estou conseguindo nem fazer comigo. Então, esse é o primeiro passo, né? Conseguir identificar e respeitar isso. E assim, Bruna, para você repassar isso para outra pessoa, você sempre vai correr o risco da outra pessoa não gostar e se sentir ofendida. Sempre. Sim. Porque isso depende da outra pessoa e não de você. Claro que assim, nós temos formas e formas de falar as coisas. Você não vai chegar pra pessoa e despejar um caminhão de merda. Olha a psicóloga falando. Despejar um caminhão de merda em cima dela e esperar que ela receba aquilo de uma forma muito positiva e ok, aceite, te dê tapinha nas costas e ok. Mas se você trouxer pra ela de forma muito sincera o que você tá sentindo, fala, olha, eu tô vendo a sua dor, eu estou vendo o seu sofrimento, só que eu estou mal também. E eu sei que se eu for tentar te ajudar, o seu problema vai piorar, porque eu não estou em condições de fazer isso. Então, quando eu estiver melhor, eu vou ser um ombro pra você, eu vou ser o que você precisar. Mas nesse momento eu não consigo. E aí, dessa forma, a pessoa vai entender. Porque ela também não tá bem. Ela sabe como é. Então, é muito aquela ela história. vai acabar entendendo. É muito aquela história, primeiro tem que se amar a si pra depois amar os outros, né? Também tem. Não é igual, mas tipo, segue a mesma teoria. Porque primeiro a gente tá bem com a gente. Quando a gente tá bem com a gente consegue lidar com as coisas externas. E a gente consegue ter uma claridade dos problemas dos outros, que as pessoas, quando tá no problema, não conseguem ver. É verdade. É pra isso que existe a terapia. Então. O psicólogo dá tapa na cara da gente, falar as coisas que a gente não consegue ver. Que a gente não consegue enxergar, né? Às vezes o negócio é na nossa frente e a gente... Por isso que a gente fala, né? Eu sou mais fácil de resolver o problema dos outros do que os meus. Porque é difícil pra gente entender os nossos problemas, nossas questões, né? E a gente só não aceita também, né? Tem isso. Tem isso também. Na verdade, eu acho que é tipo 90%. É a gente não aceitando e brigando com a gente. A gente vê que tá fazendo merda. Tipo, tô fazendo merda, mas se eu tentar mais um pouquinho, dar mais uma forçadinha aqui, eu acho que não vai ter problema, não. É verdade. Aí depois tá lá, chorando, sofrendo, tentando consertar a merda toda, arrumar um encanamento, enfim. Pois é. E aí, acho que você acabou respondendo a pergunta também que perguntaram pra gente lá no nosso Instagram. Perguntaram assim, como ser uma amiga mais eficaz com alguém depressivo? Como ajudar mais em crises, no caso? Acho que você já falou um pouco, né? Estando presente na vida da pessoa, né? Mostrando que você tá ali. E muitas vezes perguntando pra pessoa o que ela quer. Se ela quer que você fique ali com ela em silêncio, se ela quer ou falar e que você escute, se ela quer sair tomar um sorvete, ou se não, se ela quer ficar sozinha e tudo bem. Porque acho que tem momentos que a gente quer ficar sozinha, e a gente tem que entender o lado do outro, né? O espaço do outro. Acho que faz parte. Exatamente. Eu acho que assim, o mais importante para pessoas que querem ajudar outras pessoas, de um modo geral, mas principalmente quando a gente fala de transtornos, é entender que por mais que a gente queira, nós não vamos ser remédio de ninguém. Sim. A gente queria muito, né? Mas, infelizmente... Então, assim, por mais que a gente queira, a gente não vai conseguir curar ninguém. Então, não adianta nós irmos com essa expectativa. Falar, não, eu vou lá ajudar aquela pessoa, porque com a minha ajuda, ela vai melhorar. Não. Pode ser que sim, ou pode ser que não. Então, mais provável que não. Exato. Porque o cuidado com a depressão vem dela mesma.
a cura é aquilo, a pessoa só muda quando ela quer. Sim. Então, a pessoa vai mudar, a pessoa vai melhorar a partir do movimento interno que ela vai fazer. Claro que quando você tem pessoas à sua volta que estão ali sinceramente disponíveis para você, isso ajuda muito. Isso dá realmente uma base, um apoio. Só que não é isso que vai curar ninguém. Uhum. Então, o mais importante é que a gente vá com essa ideia de que eu não vou curar ninguém, mas eu posso estar aqui como um apoio. Uhum. Eu posso estar aqui um suporte, como né? um suporte. Uhum. Um ouvido, um ombro, sei lá. Qualquer coisa que a pessoa precisar ou queira. Sim. É verdade. Eu vou ler aqui uma outra pergunta também. Como perceber sinais de algum transtorno nas crianças? Nossa, boa pergunta. Boa, complexa. É difícil. Porque a gente não tá falando de um transtorno específico. Uhum. Mas quando nós falamos de criança, é importante que a gente sempre observe mudanças de comportamento muito bruscas. Começou a ficar muito agressivo de repente, ou começou a ficar muito quieto, não sei, começou a chorar mais do que choraria normalmente, mudança de sono, mudança de alimentação. Uhum. Essas mudanças de comportamento na criança são o que normalmente sinalizam que tem algum probleminha ali. Entendi. Porque as crianças... Deve ser complexo, né? Tratar assim criança. É complexo, mas é gostoso. Você gosta? Eu gosto muito. Não, imagino, No porque tratamento eu acho que de início a criança deve se sentir muito retraída, né? Porque provavelmente o pai e a mãe, né, obrigou a estar lá. Mas assim, na minha cabeça, eu acho que de início eles devem ficar super retraídos e depois de um tempo se solta, né? Ou não, Sim, ou porque depende. Eles na cabecinha dele, eles estão lá pra brincar. Entendi. Verdade. Então, assim, no começo eles ficam meio assim. Os pequenininhos, vai até uns 5 anos, eles ficam assim, retraídos nos primeiros 20 minutos da sessão. Depois que desenvolve ali a brincadeira, eles embarcam e vão embora. Agora os maiorzinhos, a gente já explica o que é a terapia, fala sobre o sigilo, a gente fala pra eles que são segredos. Né? Uhum. Então, aí eles, depois dessas primeiras 2 sessões, eles também já embarcam e vão embora, assim. Entendi. Mas sempre tem, no começo tem mesmo. Porque eles não sabem o que tá acontecendo, por que eles estão lá, né? Normalmente os pais não explicam. E nem sabem explicar, né? Muito bem. Porque é um assunto complexo para uma criança, né? Quando eu era, eu sempre fui muito ansiosa, né? E aí, quando eu era criança, eu às vezes passava mal quando tinha alguma coisa importante no dia, sabe? E aí eu lembro que minha mãe sempre falava, Vitória, você tem que parar de ser ansiosa. Menina, até eu entender o que é ser ansiosa, pra mim, sabe, demorei muito pra eu compreender a situação. E depois entender que a ansiedade também pode ser outras coisas, né? Acho que a ansiedade não é só você ficar meio com friozinho na barriga porque você tem um passeio no fim de semana, né? Algo bem... Além disso, eu tenho uma amiga que e eu falei, cara, às vezes eu até me sinto mal, às vezes, de falar que eu sou ansiosa. Porque às vezes, não sou, assim, sabe? Nesse sentido. Pelo menos eu acho que não, né? Tem uma diferença ali, né? Todo mundo tem uma ansiedade, né? É natural isso. A emoção, isso, ela é natural, ela faz parte da nossa existência. O que as pessoas falam hoje que são ansiosas, elas estão se referindo ao transtorno. Entendi. Tem essa diferença. Então, tem ali a emoção, que todo mundo sente, que é normal, ela vem, depois vai embora e ok. O transtorno não. O transtorno já é algo recorrente. Ele tem uma duração, ele tem sintomas físicos, ele tem uma série de fatores. É um negócio mais pesado, né? Um sintoma mais pesado do que simplesmente um friozinho na barriga porque você tem um compromisso na outra semana, né? Sim. Um frio na barriga porque você vai apresentar um trabalho na sala. Isso faz parte, normal. Já esqueci a pergunta. A gente tava falando das crianças. Isso. Então, eu lembrei fiz esse link porque eu lembro que também minha mãe não sabia explicar pra mim o que era ansiosa, sabe? E aí eu fico pensando como deve ser complexo pra você explicar pra uma criança, sabe? O que é um psicólogo, o que é você um transtorno, né? E eu não sei se hoje nas escolas eles tratam esse assunto, não sei se você tá por dentro. Porque na minha época, zero.
Olha, em escolas particulares, Uhum. que tem psicólogos dentro da escola, até se fala sobre isso. Uhum. Agora, escola pública estadual é mais complicado. Entendi. Bem mais. Não, e eu estudei em Bem. escola particular, viu? Mas não tinha. Não falavam sobre isso. Passavam bem reto nesse assunto, assim. Agora não sei Mas como que tá. psicólogo escolar é algo recente mesmo. Entendi. Hoje se fala muito mais e eu acho muito importante. Hoje tem diversos canais no YouTube, diversas pessoas estão falando mais sobre, diversas pessoas, influencers. Eu tenho depressão. O próprio Felipe Neto falou que ele tem depressão. Então hoje eu vejo que é muito importante que as pessoas estão falando mais sobre, né? Isso é bom. Sim. Que as crianças hoje acho que têm um acesso mais fácil, os adolescentes um acesso fácil a esse tipo de informação, porque com a gente não foi assim. Eu fui descobrindo coisas, cara, com relatos de outras pessoas que eu nem sabia que existia, sabe? Ansiedade, não sabia o que era. Bipolar pra mim era, sei lá, cara, pessoa de lua, entendeu? Sim. A pessoa cometeu suicídio, eu achava que era, como assim? A pessoa tem tudo, sabe? E ouvindo os relatos eu pude entender mais, assim. Então é muito importante a gente ouvir, escutar, procurar conhecer e saber, sabe? Porque a gente que não tem, né, nenhum transtorno, assim, é muito difícil a gente entender, né? Sim. É bem Mesmo complexo. porque a gente não tem essas informações, então fica difícil a gente se colocar no lugar do outro, porque não sabe realmente o que ele tá sentindo, o que ele tá vivenciando. Quando você para pra ouvir realmente o que o outro te diz, é quando você consegue se colocar naquele lugar. Exatamente. Antes disso, realmente não dá. É importante ter empatia também, respeitar o sentimento do outro, que o outro tá passando. Se pra você aquilo é bobeira, pra você é bobeira, mas pra pessoa pode ser a pior coisa do mundo, né? Eu acho que a gente pode deixar de mensagem é isso. Você tem empatia, e como a menina lá no Twitter falou, sabe, transtornos, doença mental, não é entretenimento, não levem isso como reality show, porque não é. Sim. Não, e pensar na questão dos famosos, né, eu acho que é pensar que não é só você que tá falando. Tem outras pessoas que esse famoso tem acesso. Sim. E que ela pode estar recebendo um bombardeio da mesma coisa e que pode sim desencadear de repente num suicídio. É muito perigoso, né? Nossa, gente, muito triste. Então vamos ter empatia, a gente tem um pouquinho de noção aí antes de escrever aquele comentário. Eu sei que tem gente que é irritante na internet, mas vamos com calma, né? Você não sabe como a pessoa vai receber esse tipo de mensagem. É muita crueldade. Coisa. Você vai escrever o comentário, você escreve. Aí você lê e fala assim, vai mudar a vida da pessoa em quê? Se a resposta vai piorar muitas vezes, né? Se a resposta for vai piorar ou em porra nenhuma, você simplesmente não comenta. Não vai engrandecer Se você quer nada. botar aquilo pra fora, escreve num bloco de notas. Sim. E guarda ali pra você, entendeu? Que é melhor. Porque Ou vai pra terapia e vai entender qual é a necessidade de falar aquilo pra pessoa. Melhor ainda. Olha, exatamente, gente. Melhor vamos ainda. lá. Vamos lá na @psicóloga Thalita, né? Thalita Silva. Thalita Silva, vamos lá, gente. É isso aí. Sim. Muito Acho bom. que o principal recado é vamos tentar se cuidar, vamos tentar manter as Tá um momento difícil pra todo mundo, a gente sabe, Sim. que não é algo tão simples assim. E vamos ter empatia pelos outros, tentar ao máximo não cagar a vida de ninguém. Porque Pois é. Tá complicado, gente. Tá bem difícil. Mas, a gente tava falando dos casos, né, da Britney e tal. Eu lembrei da Sandy falando numa entrevista que ela faz terapia desde muito nova. Sim. E que isso foi algo que ajudou muito ela na carreira. Pra justamente aguentar mesmo esses trancos aí, né? Crescer embaixo dos holofotes, a gente vê como, nossa, deve ser maravilhoso ter vários dinheiros e ser muito famoso, mas você não vê, tipo, que é pra cabeça de uma criança, pra cabeça de um adolescente, isso é muito complexo, não é tão simples não como a gente acha que é, não. E hoje a gente tem exemplos bons, né, que é a Larissa Manoela, a Maísa. A Maísa, que sempre falam que, tipo, mano, não era fácil, mas elas tinham uma base boa, no qual elas conseguiram se manter, mas realmente não é fácil. E tem uma fala de uma pessoa que eu não gosto, porém, irei nomeá-la, que é do Neymar, que ele falou assim pra um cara... Esse momento chegou, a Bruna citando frases de Neymar. Esse momento ia chegar. Abre aspas, ele falou assim... se você tivesse o meu dinheiro, a minha fama, com a minha idade, você estaria fazendo alguma coisa diferente que eu? E é um fato. Quando você se coloca na vida da pessoa,
talvez se eu tivesse o dinheiro... Não, com certeza. Se eu tivesse dinheiro do Neymar, eu ia fazer tanta festa. Mas tanta festa. Nossa, que, olha, com certeza. Ia ter festa branca, azul, amarela, cinza. Uma todas as festa pra cores. cada dia da semana. Nossa. É. Então, realmente, gente, é aquela coisa. Infelizmente, se a gente não consegue ter empatia, a gente não consegue entender que o famoso também é um indivíduo, que ele é uma pessoa física, e ele é uma pessoa que paga os impostos dele, tirando o Neymar, né? Que o Neymar que ele não paga, muito. ele sonega, mas beleza. Mas aí é outro caso. Isso aí já é outra história, Bruna. Foca. Você tem que respeitar, e você tem que entender, e você tem que ter empatia. É difícil entender os outros? Ninguém tá falando que é fácil entender todo mundo. Mas também não vai fazer piada do colega, né? Ou da pessoa por favor, lá. né? Vamos parar com isso. Pois Quinta série tem que acabar. A quinta série já passou, gente. Mas, Thalita, obrigada, cara. Nossa, foi incrível muito bom. esse episódio. Gostamos muito. Imagina. Nossa. Eu tô muito feliz. A gente bombardeou de perguntas, desculpa. E como a gente é muito leiga, a gente, mas como que é? Thalita, como que faz, sabe? E a gente fala pouquinho, né? A gente fala só um pouquinho mesmo. Exatamente. Esse episódio vai ter que ter 3 temporadas pra poder sair. Não, a Thalita vai ter que Gente, voltar. eu vou amar. Thalita vai ter que voltar pra falar de outros temas também, porque Sim, tem a gente mundo tá que a gente não planejando. conhece. Mas obrigada. Você tem algum recado pra deixar pro pessoal? Thalita. Mas eu estou realmente muito feliz. Eu adoro quando as pessoas ficam interessadas realmente pelo mundo da psicologia, pelos sentimentos. Eu fico maravilhada de poder falar, na verdade, porque é minha profissão, é o que eu amo. É, verdade. Não tem jeito, né? Pra Então, fazer não se psicologia, você preocupem. tem que amar mesmo, né? Não deve ser fácil, não. Eu ficaria por aqui mais 3 horas falando tranquilamente. Não, relaxa. Calma, que esse vai momento ter vai parte chegar. 2, parte 3. Vai ter parte parte 2, 4. parte 3, parte 4. Vai rolar. Mas é isso, Bru. Você quer deixar um recado? Gente, só vamos se cuidar aí pra gente tentar ficar benzinho. Só Sim, não isso. magoar nenhum dos amiguinhos, né? Agora eu não sei como eu resolvo o meu problema, mas tamo aí, né? Vamos aí. Ai, Amiga, que é complexo. A gente conversa né? depois. Tudo bem. Vamos deixar Depois a pro gente privado. conversa. Enfim. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Sigam a gente nas redes sociais, @podesfitar se você não segue. E obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.